Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula, falando ainda sobre fatoração. Vou usar o processo de fator comum ou colocar em evidência. Tem a expressão 12x ao quadrado y mais 6x ao cubo y menos 4x ao quadrado y mais 4x ao cubo y menos 20x ao quadrado y quadrado. Quando eu quero fatorar, a ideia é, eu consigo transformar essa expressão de uma multiplicação entre dois ou mais termos? Será que eu consigo fazer essa soma e subtração de termos virar uma multiplicação? Se eu conseguir, se a resposta for sim, eu fatorei essa expressão. Então vamos lá. O primeiro processo, a primeira pergunta que eu tenho que fazer numa expressão é: existe como reduzir os termos semelhantes? Lembre que reduzir os termos semelhantes é somar as coisas iguais. Eu tenho aqui, ó, x ao quadrado, y. X ao quadrado, y. É a mesma coisa. Estou falando da mesma coisa. Então, eu posso reduzir os termos semelhantes. Então, eu tenho 12 menos 4. Eu vou ter o quê? 8x ao quadrado, y. Aqui eu tenho também x ao cubo, y. O outro termo eu também tenho x ao cubo, y. Então, são termos semelhantes, são iguais. Então, eu vou pegar 6 mais 4, vou ter 10x ao cubo y. E o termo que está sozinho, x ao quadrado, y ao quadrado, não tem nenhum outro termo que seja semelhante a ele. X ao quadrado, y ao quadrado. Então, vamos lá. 12 menos 4, 8x ao quadrado, y. 6 mais 4, 10x ao cubo, y. Menos 20x ao quadrado, y ao quadrado. Então, esta é a expressão reduzida. Reduzir os termos semelhantes. Então, o primeiro passo é reduzir os termos semelhantes. Está aqui. Quando eu vou fatorar os números, como no exercício anterior. 8 por 2, 4, por 2, 2, por 2, 1. Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2. Está lá. 10, 2 vezes 5, 10. 20, 2 vezes 2 vezes 5, também dá 20. E o que é x ao quadrado? X é x. X ao cubo, x vezes x vezes x vezes x. O que é 20? 2 vezes 2 vezes 5, x ao quadrado, x vezes x, y vezes y, y quadrado. O que eu fiz aqui? Decompus todos os termos, tanto os números como as letras. Esse processo é um processo só para que consiga entender o que é fatoração. Existe um processo mais simples que será mostrado nas próximas aulas. Mas vamos lá, por que fator comum? Eu tenho um 2 aqui, tenho um 2 aqui, tenho um 2 aqui. Tem um 2 em cada um dos termos. Então, ele é comum aos três termos. Então, vou separar ele. Eu tenho mais um 2 no primeiro termo, só que no segundo termo não tenho mais 2. Então, ele não é comum. Para ser comum, tem que ter em todos os termos. Tem um x no primeiro termo, um x no segundo termo e um x no terceiro termo. Então, ele é comum aos três termos. Então, fator comum. Tem um outro x no primeiro termo, um outro no segundo termo, um outro no terceiro termo. Então, ele também é comum aos três termos. Tem um y no primeiro termo, tem um y no segundo termo, tem um y no terceiro termo. Então, o y também é fator comum. Note que eu tenho 5 no segundo termo e 5 no terceiro termo, mas não tenho 5 no primeiro termo. Então, 5 não é fator comum. Lembrando, fator comum tem que ter em todos os termos. Então, está aqui. O que é comum nos três termos? Um 2, 2x e um y. Lembrando, é sempre fator comum vezes o que sobrar de cada termo. O resultado da divisão ali depois. O que sobrou no primeiro termo?
Olha, como que eu já tinha pego 2, o x, o y, sobrou o 2 e o 2. Então, lá, o fator comum vezes o que sobrou do primeiro termo. Sobrou 2 vezes 2. Tá, a operação entre o primeiro e o segundo é mais, então mais aqui. O que sobrou do segundo termo? Sobrou o 5 e o x. Tá aqui. A operação do segundo para o terceiro termo é subtração. Então, subtração aqui. O que sobrou no terceiro termo? Sobrou um 2 vezes o 5 vezes o y. Então, é sempre fator comum vezes o que sobrar de cada termo. Está ali. Agora eu vou agrupar o que dá para agrupar. Por exemplo, x vezes x, x ao quadrado. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Então lá, x vezes x, 2 vezes 2 e 2 vezes 5. Vou fazer essas operações. Então, 2 vezes x ao quadrado vezes y, que multiplica 2 vezes 2, 4, mais 5 vezes x, 5x, 2 vezes 5, 10, 10y. Está aqui. Esta é a forma fatorada. Então, lembre que aquela expressão inteira, soma e subtração de termos, eu consegui fazer com que virasse uma multiplicação de dois termos. Eu não posso fazer a verificação. Se eu pegar o termo, que é o fator comum, multiplicar por todos os termos dentro do parênteses, eu vou obter aquela forma reduzida. Então, lá, quando eu multiplico número com número, letra com letra. 2 vezes 4, 8. Como não tem x nem y no primeiro, copio igual, x ao quadrado, y. Mais com mais, mais. Número com número. 2 vezes 5, 10. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. 2 vezes 5, 10. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Tem y num termo, não tem no outro, copio. Mais com menos, menos. Tá lá. 2 vezes 10, 20. X tem x no 1, o outro não, copio o mesmo. Y vezes y, y quadrado. Então lá. 2 vezes 10, 20. X ao quadrado tem no 1, não tem no outro, copio do primeiro. Y vezes y, y ao quadrado. Está aqui. Fiz a verificação. Notem que é a mesma expressão antes da fatoração. Muito obrigado e até a próxima aula.